Depois das 10 da manhã, a conversa política tem espaço para as suas perguntas e sugestões. Todas as semanas, um candidato responde às suas questões através da linha verde 822-0000. Este espaço é seu. Participa. Nesta quinta-feira, depois das 10 da manhã, coloque as perguntas que gostaria de ver respondidas acerca do Conselho e da cidade de Funchal, aqui, na Antena 1. Bom dia, o nosso convidado de hoje é Bruno Pereira, candidato do PSD à Câmara do Funchal. Vamos falar de área social. Há a possibilidade dos ouvintes colocarem perguntas aos candidatos dentro desta área. Relembro o nosso número de telefone através da linha verde 822-0000. Dr. Bruno Pereira, obrigado por estar nos estúdios da Antena 1. Muito bom dia para já. Esta política social, face aos tempos que estamos a atravessar, será essencial nos próximos 4 anos de Câmara do Funchal? Implementar uma política social, criar quiçá um plano social para a cidade. Bom dia a todos os ouvintes da Antena 1. Sem dúvida, e obrigado pelo vosso convite para estar cá e poder falar um pouco do que são as nossas ideias e projetos nesta questão tão importante que é a questão social. Sem dúvida, a sua pergunta, os próximos 4 anos, mais daquilo que é habitual, atendendo à conjuntura económico-financeira da região e da cidade do Funchal, será necessário dar uma particular atenção, particular ênfase às questões sociais. Embora as autarquias, aqui não são as suas competências, nas questões sociais não tenham as competências alargadas. Eu recordo que a maior parte das competências do apoio direto às famílias, em termos de rendimento, complementos, de subsídios, compete à Segurança Social portuguesa. As autarquias têm um papel aqui muito importante, muito importante. E esse papel é exatamente enquanto dinamizador local de um conjunto de boas vontades, de associações, de instituições particulares de solidariedade social, que desenvolvem o seu trabalho no dia-a-dia, um trabalho que é notável, quer entidades privadas, públicas, um trabalho que é muito importante, mas que precisa permanentemente de uma coordenação. Daí o tal plano que referia, o tal plano da ação social local, que, no nosso entender, é fundamental cada vez mais estabelecer, de forma a que não existam redundâncias, por um lado. Ou seja, este aqui é um exemplo. Não faz sentido que exista, por exemplo, num curto espaço geográfico, num determinado bairro, 2 instituições a trabalhar áreas que são comuns. E, portanto, essa coordenação é fundamental de forma a maximizar os recursos, de forma a que não exista, permita-me a linguagem futebolística, uma marcação homem a homem, neste caso instituição a instituição. Portanto, é desse ponto de vista que o trabalho do ponto de vista de coordenação das autarquias é fundamental. Daí a nossa proposta que apresentamos, da criação de um Conselho de Ação Social, de um Conselho Local de Ação Social, onde todas as instituições que trabalham no terreno, sejam elas instituições públicas, instituições privadas, ligadas à Igreja, ligadas a ONGs, organizações não governamentais, possam estar representadas neste mesmo Conselho, de forma que seja feita uma política articulada, coordenada, de acordo com as principais necessidades e, portanto, evitando, como eu dizia, redundâncias, duplicação de trabalhos, evitando que existam famílias, por um lado, que têm o apoio de 3 ou 4 instituições, em detrimento de outras que nada têm. E, portanto, este é um trabalho muito importante e que nos comprometemos a fazer. Agora, já se vencer a Câmara, logo no início do mandato, acha que é urgente criar logo esse Conselho para começar a trabalhar? Nós tivemos no âmbito, como sabe, da nossa campanha, temos vindo a desenvolver um conjunto de ações temáticas, entre as quais abordamos esta questão social. E ouvimos sempre um conjunto de especialistas e tivemos um grupo de reflexão em que abordou esta questão. E aquilo que eu acho mais interessante é que são as próprias instituições com quem nós falamos que isso solicitam, e que nos pedem, digamos assim, que esse trabalho seja feito e que esse diálogo permanente exista. E, portanto, repare que não há aqui intromissão, antes pelo contrário, há um pedido por parte das instituições que estão no terreno que essa parceria seja montada, que esse trabalho em rede seja feito. Porque hoje em dia não há ninguém que consiga resolver
o problema sozinho. E, portanto, todas as entidades têm este dever de trabalhar em rede, de trabalhar em equipa, porque o trabalho individual de qualquer organização é impossível de ser feito de forma individualizada. E, portanto, é claramente um projeto para colocar no terreno no início do mandato, como pergunta. Dr. Bruno Pereira, as cantinas sociais são também ou estão também dentro dos seus projetos de futuro para a Câmara? Como sabe, as cantinas sociais não podem ser desenvolvidas diretamente pelas autarquias. Deverão ser através de instituições particulares de utilidade social. Se a Câmara poderá dar algum apoio dentro desse plano? Existe neste momento um trabalho no terreno de várias instituições, a mais conhecida a Associação Protetora dos Pobres, mais conhecida pela Sopa do Cardoso, que faz um trabalho notável. Diariamente, quer almoço, quer jantar. Existem outras instituições, estou-me a lembrar, por exemplo, da Casa, que diariamente também distribui um conjunto de refeições quentes durante a noite na zona ali do Campo da Barca. Existem outras instituições como a Porta Amiga também, que fazem um trabalho notável desse ponto de vista. E, acima de tudo, existe hoje em dia o Programa Alimentar da Segurança Social, que envolve milhares de pessoas, já no Concelho do Funchal, infelizmente, e que apoia com um vale, com um cheque, um vale, para que as pessoas possam fazer as suas compras de bens considerados essenciais. E, portanto, se ao longo de todo este processo viermos a considerar que é importante o aparecimento de mais uma instituição, é evidente que o faremos. O que não podemos, de maneira nenhuma, é numa altura destas, de uma forma demagógica, uma altura destas de campanha, de apresentar essas bandeiras sem um trabalho muito rigoroso por parte dos técnicos, sem um levantamento das necessidades, dizendo que, e mostrando isso com uma bandeira de uma forma demagógica. E, portanto, o que está aqui a dizer é claramente que sim, se isso for uma opção válida por parte dos técnicos, se o trabalho está a ser feito neste momento no terreno por este conjunto de instituições se manifestar insuficiente, claro que sim, claro que esse caminho terá que ser feito. Agora, seria da minha parte leviano, mesmo com o conhecimento que tenho de 8 anos de autarquia, não sendo as áreas sociais aquelas que eu tenho trabalhado na Câmara diretamente, eu não estou em condições de dizer sim, está em falta, é necessário mais uma, duas, ou seja lá o que é que for. Aqui dizemos exatamente ao contrário. Reconheço o trabalho de muitas instituições, um trabalho muito bem feito, de voluntários, de técnicos. Reconheço, tenho conhecimento dos dados dos trabalhos de distribuição ao nível do programa alimentar, que está a ser feito por parte da Segurança Social, do trabalho que é feito pela Caritas, pelo Banco Alimentar, e, portanto, se verificarmos tecnicamente que isso é necessário, desenvolveremos todos os esforços políticos no sentido a desenvolver esses passos que diz. Lembro que é possível colocar questões ao Dr. Bruno Pereira, o candidato do PSD que está hoje aqui na Conversa Política, nesta espécie de antena aberta. O número de telefone é 800-22-0000, é uma linha verde, pode ligar para colocar essas questões. Eu tenho já uma ouvinte em linha, Yolanda Rosado, bom dia. Muito bom dia. Eu gostava então que nos dissesse qual é a questão que quer colocar ao candidato Bruno Pereira. Muito bom dia. Eu gostaria, já ouvi algumas da intervenção do Dr. Bruno Pereira, e havia questões que eu também gostaria de abordar e que já estão pronto, saneadas, já estou bem informada. Acontece que eu gostaria também de saber, em termos de habitação, não concretamente a mim, porque a mim, eu vivo na zona de Santa Maria Maior. Eu tenho casa própria, não tenho problemas, mas eu tenho uma funcionária e tenho pessoas amigas que estão com muita dificuldade, porque já pediram casas há imensos anos, porque vivem superlotadas. O que é que o Dr. Bruno Pereira poderia talvez fazer para estas pessoas que, apesar de estarem inscritas nos serviços, já para beneficiarem de uma casa, porque ainda têm filhos a estudar e não têm um espaço condigno para eles, em que é que poderia haver uma ajuda mais premiível? E, entretanto, também perguntar no assunto de um apoio maior, talvez, aos jovens,
no aspecto, já falaram no Banco Alimentar, já falaram nas Cáritas, sim, apoio às pessoas que estão desfavorecidas, mas em especial aos jovens que às vezes têm tanta vontade de estudar, têm tanta vontade de se ingrar, mas não têm possibilidades, não têm monetariamente nem para propinas, nem sequer para um lanche, e faz-me imensa pena, porque eu fui professora durante 33 anos, não sofria esse problema na altura, mas hoje vejo muita gente com imensos problemas. Na minha zona eu estou muito esperançada, que eu conheço muito bem a pessoa que está indigitada para Presidente da Junta, que é a doutora Fátima Ascensão. Sei que é uma pessoa muito válida, com uma capacidade de doação e de entrega. Portanto, eu gostaria que o doutor Bruno me respondesse se na verdade também estão a pensar apoiar não só estas situações que eu lhes expus, como também em termos da terceira idade, as pessoas não só se limitarem à ginástica ou irem dar um passeio ou ir ao ginástica, havia mais qualquer coisa para motivar as pessoas de terceira idade, porque eu sinto que há muita gente desmotivada. E nos outros países vimos gente idosa, mas com uma flexibilidade e com uma maneira de pensar muito mais aberta do que nós. Era esta a pergunta. Obrigado, Dona Yolanda Rosado. Dr. Bruno Pereira, é mais do que uma questão, são 3 questões, vamos por partes, tem aqui uma abrangência muito grande. Começaria talvez pela primeira questão, habitação social, habitação ao fim e ao cabo, o que é que se pretende fazer nesta área? Os bairros sociais, a habitação social promovida pela Câmara volta a ser uma realidade muito grande, com muita necessidade. É verdade, deixe-me em primeiro lugar agradecer à nossa ouvinte, a senhora professora Yolanda, pelas excelentes questões que coloca. A habitação. Como sabe, a Câmara Municipal do Funchal, nos anos 90, as autarquias portuguesas tiveram pela primeira vez uma política de habitação por parte do Governo da República. Todos nós nos lembramos dos programas na altura do governo do professor Cavaco Silva, de um programa de habitação que tinha como principal objetivo as barracas, era assim que era conhecido, à volta essencialmente das grandes cidades. Ora, esse programa massificou-se, chegou às regiões autónomas e houve um trabalho notável aqui, essencialmente para combater, na altura ainda, as últimas furnas que existiam no Concelho do Funchal. Ora, essa realidade não existe hoje em dia. Graças a Deus conseguimos combater essas habitações precárias que viviam ainda muitas famílias em condições como nas furnas do Concelho do Funchal. Hoje em dia os problemas de habitação são diferentes. Ou seja, já não são, ou não são tanto, ainda existe infelizmente, situações antigas de degradação, são questões mais do ponto de vista financeiro. São famílias que tinham a sua vida organizada, mas que por via do desemprego deixaram de poder pagar a sua prestação ao banco, tiveram que entregar a casa, tiveram que ir para o mercado de arrendamento, não conseguem muitas vezes fazer essa prestação do seu arrendamento e, portanto, são novas pessoas agora que entram no sistema, que há uns anos atrás conseguiam autonomamente resolver os seus problemas. Portanto, acresce aquilo que é a habitação, aos problemas de habitação tradicionais das pessoas mais carenciadas, um novo conjunto de pessoas que nos preocupa muito. Essa é uma preocupação muito grande que nós temos. Mais uma vez, o problema que nós temos é que, repare, tudo isto era feito com base em verbas que vinham por parte do Governo da República, do antigo Instituto Nacional da Habitação, agora chama-se Instituto IRU, Instituto da Requalificação Urbana e Habitação. E, portanto, as verbas, há cerca de 2 anos, foram terminadas. A torneira fechou, permita-me utilizar a expressão. E isso significa que a autarquia que construía a habitação com cerca de 50% de fundo perdido, perdeu essa capacidade. Cada T2, para termos aqui uma ideia, cada apartamento com 2 quartos, custa em média a autarquia 80 mil euros para construir. Se nós estamos a falar em construir 10 apartamentos, isso significa 800 mil euros. 20 apartamentos, 1.600.000 euros. Daqui vermos a dificuldade para a autarquia, sem o fundo perdido, sem a comparticipação que existia por parte do IRU, do Instituto Nacional de Habitação, que, atenção, que eram verbas que vinham do BEI, do Banco Europeu de Investimentos, e que deixaram de existir. Em cima somente do orçamento municipal, infelizmente, essa possibilidade é muito restrita, é muito complicada. Portanto, temos que ter novas formas para resolver este assunto, nomeadamente o arrendamento. Há aqui uma lógica, perdão, que isto é um assunto mais técnico, e não também queria entrar muito em questões técnicas, mas está muito ligada às questões da requalificação urbana e à nova lei de arrendamento.
Infelizmente, esta nova lei de arrendamento poderá ter algumas questões que são injustas. Ainda hoje de manhã ouvia na Antena 1 umas notícias a nível nacional sobre isso, algumas dificuldades que os serviços de finanças estão a ter para emitir algumas certidões que são fundamentais para as pessoas mais carenciadas ficarem protegidas e terem chamadas cláusulas de salvaguarda no aumento das rendas. Mas também acredito que a parte boa é que as rendas poderão descer de uma forma global no mercado. Havendo mais oferta, havendo maior número de apartamentos no mercado de arrendamento, com esta legislação que é mais flexível, as rendas poderão descer. E em vez de termos hoje em dia apartamentos que custam 300 ou 400 euros para alugar, é possível ter a preços mais baixos, dessa forma indo ao encontro da população. Sendo por parte da Câmara ou de outras instituições, muitas vezes é mais fácil contribuir em parte com esse valor da renda e não construir de raiz com o custo inicial muito elevado, como eu já dizia, ou que acresce ao custo da manutenção ao longo dos anos. Acha que terá que ser por esse caminho, uma comparticipação nas rendas? O chamado arrendamento social. O arrendamento social, na fase que estamos a viver, é um programa mais flexível, que nos permite uma maior intervenção, um maior número de famílias, porque é como eu lhe dizia, Filipe Ramos, repare que eu construo 20 apartamentos T2, são 20 famílias que eu estou a resolver, o que não é, infelizmente, a procura é muito maior. E isto custa-me 1.600.000 euros. Esse milhão poderia ser aplicado em muito mais famílias se for numa comparticipação de renda. Essas contas já foram feitas. Ora bem, é isso que, com mesmo 1.600.000 euros, consigo chegar a um número de famílias muito maior ao longo do tempo e ir gerindo, porque a habitação social não pode ser vista como uma questão vitalícia. Ou seja, do ponto de vista transitório, eu tenho aqui problemas no momento que eu tenho que resolver, que temos todos a responsabilidade de resolver. Mas que esperamos que daqui a 5 anos ou 10 anos, as mesmas pessoas que hoje necessitam de habitação, autonomamente consigam resolver os seus problemas, que a economia, com o crescimento económico, todos nós esperamos que venha a acontecer dentro de alguns anos. E, portanto, esta questão do arrendamento social, claramente, é algo que defendemos, muito ligado à requalificação urbana. O centro da cidade do Funchal, não podemos estar a construir nova habitação em zonas às vezes menos propícias. Temos um parque habitacional devoluto, degradado no centro da cidade, e a questão da habitação social está intimamente ligada à requalificação urbana. Temos que recuperar a cidade, recuperar o centro histórico da cidade do Funchal e ao mesmo tempo resolver um problema de habitação social. Doutor, falava aqui também esta nossa ouvinte no apoio aos jovens estudantes. Alguns neste momento, segundo dizia, que querem estudar, mas não há possibilidades financeiras das famílias para mantê-los nas universidades, ou muitas vezes até no próprio ensino superior, embora este seja tendencialmente gratuito. É verdade, todos nós temos a noção, mesmo da Universidade da Madeira, tivemos reunidos com alguns elementos da Universidade da Madeira, alguns especialistas, e a dificuldade que hoje em dia têm muitos alunos em pagar as propinas. Repare, é um diagnóstico que temos da situação muito profundo e que nos preocupa do ponto de vista social. Eu sou claramente um social-democrata convicto e, portanto, as questões sociais desde sempre tiveram para mim uma preocupação muito grande. Ou seja, esta lógica da cidade de alto a baixo, uma cidade que solidária, é algo que me preocupa sempre. Portanto, daí falar dessas questões com alguma paixão, mas acima de tudo com uma grande preocupação e humanismo. Mas a questão da juventude, como sabe, o desemprego é claramente hoje em dia a grande chaga social da nossa sociedade. É em toda a Europa, ainda recentemente era o Eurostat, portanto, o organismo a nível europeu que tem responsável pelas estatísticas, divulgou esses números, e esses números são aterradores em países como Portugal, em países como a Grécia, como a Espanha. Aqui ao lado em Canárias, o problema do desemprego é brutal. Nós temos valores ainda superiores à nossa região, muito superiores. Mas, mais do que o desemprego no seu todo, o desemprego jovem ainda é mais preocupante. Ou seja, se nós temos taxas de desemprego em alguns países da União Europeia a rondar os 20%, a taxa de desemprego jovem sobe para os 30% e tal, quase 40%, é quase muitas vezes o dobro. E, portanto, é uma geração de pessoas que investiram na sua educação, que estudaram, que fizeram o seu ensino superior e que vêm defraudadas das suas expectativas de conseguir um emprego. Ora, são políticas macroeconómicas, são políticas muitas vezes que são tomadas nos governos das repúblicas ao nível europeu que podem inverter esta situação. Mas nós temos um papel a dar.
E, acima de tudo, temos um conjunto de projetos para poder desenvolver, de forma que esta juventude possa se sentir válida, nomeadamente a questão do voluntariado. Eu acredito muito na questão do voluntariado. Apresentamos um projeto chamado uma Bolsa de Voluntários Atuantes, ou seja, ter um conjunto de pessoas da Universidade da Madeira, por exemplo, que saem, que não conseguem o seu emprego, mas em vez de estarem em casa parados, poder desde já, através de programas de voluntariado, colocá-los em instituições onde eles estão a ter um conhecimento adicional do mercado de trabalho e, acima de tudo, a prestar um serviço à comunidade. Repare que o voluntariado é, muitas vezes, eu ajudo aos outros para me ajudar a mim próprio. E, portanto, através de uma situação de ajuda a terceiros, estou-me a ajudar a mim próprio. Porque não há nada pior do que estar em casa com problemas, muitas vezes, que se geram do ponto de vista psicológico, com problemas mais do foro depressivo. E, portanto, esta bolsa de voluntários, ao nível da área social, por exemplo, de voluntariado de proximidade, de pessoas que estão ligadas aos técnicos de animação sociocultural, que podem acompanhar a questão da charidade, que é um ponto mais adiante que a professora aqui colocou, de acompanhá-los, de levar aos serviços, de levar a um serviço público, fazer um requerimento, de poder acompanhá-los ao médico porque não têm transportes. Portanto, há aqui um conjunto de situações do chamado voluntariado de proximidade que é fundamental. E existem já bons exemplos na cidade. Relembrar, por exemplo, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, o GICO, que é um projeto fantástico, que apareceu num conjunto de jovens que fizeram os censos, participaram no censo em 2011, que depararam com uma determinada realidade e que não conseguiram ficar parados em casa. E que todos eles, muitos deles trabalham, alguns são desempregados e que estão a dar um contributo muito válido à sua freguesia. Mas a charidade, para além, mas os jovens, há aqui uma questão também muito importante, que é a participação cívica e política na vida da cidade do Funchal. Nós acreditamos que há aqui um contributo maior a dar por parte da juventude. Daí a proposta que fizemos do Conselho de Juventude, que não é uma proposta nova, está tipificada na lei, mas que, pessoalmente, eu próprio defendo a criação deste mesmo Conselho como mais uma forma que os jovens têm de participar na vida política da sua cidade. Não podem os políticos se queixarem que os jovens não aparecem, quando eles próprios têm mecanismos que não o exercem, que não chamam, digamos assim, para essa faixa etária. E eu acredito claramente, sabe que eu tive a oportunidade, aos 27 anos, de alguém me chamar para um lugar de destaque na vida pública. E, portanto, eu tenho que dar a mesma oportunidade, muitas vezes, a pessoas como eu tive na vida, que me deram aos 27 anos para ocupar um lugar público e acreditar na juventude, porque esta atual geração tem um potencial muito grande, que é, como eu costumo dizer, é a juventude, é a geração do conhecimento e da internet. Cheira a idade, para, muito rapidamente, e em concreto a questão de Santa Maria Maior, que a professora Yolanda refere. Estamos a pensar aqui, por exemplo, no centro comunitário das Morteiras, ou seja, que é gerido pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, / Garota do Calhau, em parceria também com a Associação Garota do Calhau, poder fazer aqui uma pequena transformação, muito pequena, de forma a poder, nos termos da lei, de passar de ser somente um centro comunitário a ser um centro de dia, onde eu, de manhã, tenho uma pessoa idosa à minha guarda, a minha mãe, alguém familiar meu, tenho que ir trabalhar, não tenho condições de deixá-la sozinha em casa, essa pessoa, e deixa a guarda deste centro de dia, que fica lá, que desenvolve um conjunto de atividades, que consegue ter a sua refeição, onde é estimado, onde consegue conviver com outras pessoas, onde há um conjunto de programas muito interessantes para exercitar, quer fisicamente, quer intelectualmente, e, portanto, ser um centro de dia para servir esta zona concreta da população de Santa Maria Maior. Portanto, com pequenos investimentos, ninguém está a prometer construir mais 20 centros comunitários. Isso seria realista. Quem o faz, quem o diz que sim, que mais, está a ser demagógico. Com pequenos investimentos, nós conseguimos transformar um centro comunitário num centro de dia com uma valência nova e podendo tomar conta de mais idosos da nossa cidade, que é uma nossa preocupação também. Dr. Bruno Pereira, temos mais um ouvinte em linha. Manuel Marques, muito bom dia. Bom dia, como está, todos os ouvintes também. Qual é a questão que gostava de colocar ao candidato Bruno Pereira? Uma questão, eu trabalho aqui na área social, aqui na região, inclusive aqui também no Funchal, e tenho acompanhado de perto o trabalho da Câmara Municipal ao nível dos centros comunitários. Ouvi com agrado o que o Sr. Dr. Bruno disse em relação ao Centro Comunitário das Morteiras.
mas eu sei que o papel da Câmara tem sido muito abrangente, desde o Centro Comunitário do Funchal, e há inúmeros, o Galeão, Quinta Josefina, Canto do Muro, Quinta Falcão, São Gonçalo, etc. A minha preocupação vai sobretudo no sentido de que tenho constatado que, face às condições económicas e financeiras que atravessamos, há uma procura crescente e vejo que os centros comunitários muitas vezes têm alguma dificuldade em dar resposta. Queria saber qual é a estratégia de atuação do Dr. Bruno Pereira face a esta situação do número crescente de pedidos e que os centros comunitários até agora desempenhando um papel importante, nomeadamente ao nível da inclusão social, se existe uma estratégia que vá ao encontro a esta procura crescente e esta necessidade de dar resposta a estas pessoas que cada vez mais recorrem aos centros comunitários. Manuel Marques, muito obrigado pela sua questão. Dr. Bruno Pereira. Obrigado. Muito obrigado, caro ouvinte Manuel Marques, e coloca mais uma pergunta extremamente interessante. Nós temos 14 centros comunitários do Funchal, 8 geridos pela Sócio Habita, que é a empresa responsável pela habitação da Câmara Municipal do Funchal, 6 para a Associação de Desenvolvimento Comunitário, ao que acresce mais um que tem um tratamento diferente, que é o Centro Comunitário do Funchal, onde era no edifício 2000, onde era uma grande superfície, e hoje em dia a Biblioteca Municipal de um lado e o Centro Comunitário do Funchal no outro. É o maior centro de todos, tem uma dinâmica fantástica. Enfim, são mais de quase 2.000 pessoas que estão lá todos os dias, praticamente, em atividades diferentes, que vão desde a ginástica, à dança, às aulas de culinária, às questões ligadas ao conhecimento, à literacia financeira. Um trabalho fantástico, de um conjunto de técnicos, do melhor que há, sabe? Visitei e mais do que trabalho técnico, há muita paixão, há muita entrega. E quem trabalha nesta área social tem que o fazer dessa mesma forma. E, portanto, mas esse elogio que fiz, faça a todos. Façam por um a todos os técnicos que lá estão, sejam eles, volto a dizer, da empresa Sócio Habita, sejam eles da Associação de Desenvolvimento Comunitário, sendo que aqui temos muitas vezes até o voluntariado, que ainda vem mais dignificar o trabalho de quem lá desenvolve esta atividade. A questão é realmente o que é que nós podemos fazer para maximizar. Há questões como esta das morteiras que eu lhe dizia que algum pequeno investimento conseguimos aumentar a capacidade. Poderá-se fazer noutros centros? É difícil muitas vezes, muitos deles têm a ver com a própria natureza. Quinta Falcão, a Casa Azul, é uma casa antiga, é um centro pequeno, não conseguimos desenvolvê-lo muito mais. No Palheiro Ferreiro, que é um projeto muito engraçado, ligado à parte essencialmente da info-exclusão. É um centro pequeno, nós não temos capacidade de aumentar muito a própria área. Aqui embaixo da Quinta Josefina, junto aqui a instalações também da RTP, um edifício antigo, muito bem cuidado e mantido, mas mais antigo, enfim, não tem condições para crescer, é um pré-fabricado, não temos grandes possibilidades de o fazer. Em São Gonçalo, uma antiga escola primária. Portanto, não é fácil, nos centros mais antigos, ou que foram feitas adaptações de edifícios antigos, não é fácil crescer do ponto de vista de volume. Aí o que podemos fazer é trabalho ainda mais por parte de outras instituições, particulares, sociedade social, que queiram vir para o terreno, colaborar connosco. E a Câmara, deixe-me dizer que, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista da segurança, a Câmara do Funchal tem um conjunto muito vasto de contratos-programa, de protocolos de desenvolvimento, que celebra com dezenas de instituições no Funchal, e que por aí, dando particular atenção às questões sociais, conseguimos trazer mais entidades privadas que nos venham ajudar neste mesmo trabalho. E isso é a forma, muitas vezes, de crescer. Repare que costumamos dizer, o investimento público, aquilo que o investimento público consegue fazer de uma forma direta, por parte dos privados, de uma misericórdia, de uma instituição privada, normalmente custa 1/3 daquilo que custa do lado público. E, portanto, porque tem o voluntariado, porque tem donativos, porque tem outras formas de gestão que no parte pública não tem. E eu acredito muito nesta rede de entidades, como inicialmente comecei a dizer, Doutor, nesta abordagem. Permita-me só colocar esta questão. A ideia que eu fiquei é que, neste momento, o crescimento da procura é para os centros de dia, para a colocação dos idosos, sobretudo,
que possam passar o horário laboral das suas famílias e depois regressem a casa. Porque para os idosos com alguma autonomia, os centros estão já a funcionar e têm já atividades. A grande falta será exatamente para, não queria lhe usar esta expressão, mas para a recolha durante o dia dos idosos. Correto. Há uma necessidade de centros de dia no Concelho do Funchal, embora, repare, muitos destes, não todos, mas muitos, nas Morteiras, dando o exemplo que disse há pouco, Morteiras é o Centro Cívico de Santa Maria Maior, não sendo um centro de dia, porque faltam alguns formalismos legais para cumprir, quer do ponto de vista do espaço, quer do ponto de vista de recursos humanos, mas que facilmente se consegue fazer este upgrade, entre aspas, este salto, esta melhoria, já é servida uma refeição, uma sopa. E, portanto, embora formalmente não seja um centro de dia, já o faz. E, portanto, há aqui muitas boas vontades. Há aqui muitas boas vontades de um conjunto de funcionários, de colaboradores, num trabalho que não é valorizado muitas vezes pela sociedade. Sabe que encontrei ao longo destes anos na Câmara e destes últimos meses em que tenho feito este diagnóstico mais aprofundado, muitas boas vontades. E isso, numa altura tão complicada, é também gratificante ver este espírito de solidariedade por parte de muita gente que estava reformada, que podia estar em casa, podia estar no café ou a apanhar sol, mas que escolheu ir ajudar alguém. E isto é fundamental. Não há investimento público que resista a resolver a todos estes problemas sem ter aqui uma grande componente no voluntariado. E voluntariado, repare, não é caridadezinha. É algo muito importante, é a solidariedade de um cidadão perante um seu irmão, entre um vizinho, entre alguém da nossa comunidade. Doutor Bruno, temos mais uma ouvinte em linha, Dulce Freitas, muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia. Que questão é que gostaria de colocar aqui na área social? Olha, antes de mais, queria fazer uma pequena observação aqui ao trabalho desenvolvido pelo Dr. Bruno Pereira e reconhecendo com mérito o trabalho que foi desenvolvido e sabendo que a equipa que escolheu continuará a desenvolver esse mesmo trabalho, queria reforçar o meu apoio a toda a equipa e o bem ao sucesso. Relativamente às questões, queria colocar a questão ao Dr. Bruno, peço desculpa, que incide essencialmente sobre a pobreza envergonhada. Nós sabemos que estas famílias têm vergonha de se deslocar aos serviços. Eu queria saber quais os dispositivos que poderão ser criados para dar assistência a estas mesmas famílias. Outra questão diz respeito sobre a perseverança e na defesa do Estado Social e a persistência no combate à pobreza e à exclusão. Neste âmbito, como é que podemos manter o rumo e enfrentar a atual situação, sabendo de antemão que o Dr. Bruno já falou em rede, trabalho em rede e em parcerias. É só e desejo a maiores felicidades ao Dr. Bruno Pereira. Obrigado, Dulce Freitas. Obrigada. Começaríamos talvez aqui por esta questão da pobreza envergonhada. É um dos... É um facto que o número de pobres tem vindo a aumentar nos últimos tempos, é inegável, Sr. Claramente que sim. E novas formas de pobreza. Volto a dizer, famílias perfeitamente autónomas, sem disfunções, ou seja, sem ter problemas que normalmente estavam associados à pobreza tradicional, o alcoolismo, ou à muito baixa qualificação profissional, ou em termos de habilitações literárias. Temos novas formas de pobreza. Famílias funcionais que trabalhavam, que não estão desestruturadas, que viviam no seu núcleo, pai, mãe, filhos. Desemprego, incumprimento financeiro. E o desemprego, claramente. E o sobreendividamento, que é outro drama. Realmente, muitas vezes custa-me a mim, custava-me há uns anos atrás ouvir algumas publicidades com apelo fácil ao crédito e que todos nós tínhamos algum pensamento um dia, mas será que isto é sustentável? E isso realmente veio a acontecer. Tivemos reunidos também com instituições que trabalham nesta questão do sobreendividamento e é um problema enorme. E aquilo que podemos aconselhar sempre é que procurem ajuda, nomeadamente por parte do Serviço de Defesa do Consumidor. Há neste momento muita gente a poder ajudar a resolver estas questões com instituições financeiras, que muitas vezes não são os bancos tradicionais, são outras instituições financeiras que fazem muitas vezes contratos que são pactos leoninos, que são... que toda a responsabilidade está do lado de quem assina e muitas vezes
quem o faz não tem o conhecimento para poder ver todas as letras pequenas, como costumamos dizer, que estão nos contratos. Pobreza envergonhada. Há um trabalho aqui notável também, que são das juntas de freguesia. As juntas de freguesia têm um papel fundamental neste trabalho em rede. Repare que ter uma Câmara como o Funchal, de 112 mil almas, 1000 pessoas, é muito complicado, que os serviços municipais tenham conhecimento total daquilo que é rua a rua, casa a casa. Daí o trabalho fundamental das juntas. Nós temos 10 juntas de freguesia, temos juntas maiores como Santo António, enfim, que poderiam ser, pelo número, com certeza, são maiores que a maior parte dos concelhos da região, mas depois temos juntas mais pequenas, como, enfim, São Gonçalo, o Monte, Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia, que andam na ordem dos 6.000, 8.000 pessoas. Esse trabalho aí é fundamental de sinalização destes casos mais complicados e de passar esta informação para um conjunto de instituições, muitas vezes para a segurança social, muitas vezes há outros problemas também graves associados a isto, e a Comissão de Proteção de Menores também é fundamental ter conhecimento, ou, enfim, algumas questões da própria PSP, de questões mais complicadas, muitas vezes associadas à crise, há outros comportamentos que são crime, como por exemplo a questão da violência doméstica, que terá que ser também sempre calmamente debatida do ponto de vista social. E, portanto, o trabalho das juntas de freguesia é fundamental para sinalizar estas situações. E depois todas as instituições, volto a dizer, instituições, ONGs que estão no terreno, já falei aqui de várias, mas não querendo correr o risco de não mencionar alguma, como a Cáritas, como, enfim, todos os vicentinos nas paróquias têm a Conferência de São Vicente de Paulo tem um trabalho fundamental ao nível da Igreja Católica de sinalização desta mesma questão. O trabalho que é feito por outros movimentos, muitas vezes, como estou a lembrar o próprio movimento escotista, que consegue também sinalizar alguns casos. Pelas escolas, as senhoras professoras muitas vezes apercebem situações em sala que as crianças chegam lá com problemas de desconcentração, que acabam com uma conversa muito bem feita, de se aperceber alguns problemas, e é necessário ter este trabalho em rede a funcionar. Como é que se vai conseguir cruzar toda esta informação? Qual é a sua ideia? Esse trabalho existe em parte, mas terá que ser reforçado. Daí o tal Conselho da Ação Social da cidade do Funchal que advogamos. Ou seja, sentar todas as instituições à mesa e poder dar prioridades. Deixe dar aqui um exemplo, uma questão muito concreta, de uma reflexão que nós fizemos. Não é de maneira nenhuma um anúncio nem um compromisso, é uma mera reflexão. Nós temos neste momento o tal programa alimentar que eu lhe referi há pouco, de famílias que recebem o tal cheque, o tal vale, para poderem comprar um cabaz com bens essenciais. Mas temos, por outro lado, outras instituições, como as juntas de freguesia, também a ajudarem com cabazes. Se essas famílias estão já ajudadas por a segurança social, se calhar é mais importante redirecionar este apoio das juntas de freguesia para outras áreas, como, por exemplo, a questão energética. Repare que nós temos também uma nova forma de exclusão, que é a exclusão energética. São as pessoas que deixam de ter possibilidade de pagar a conta da luz e da água. E isso são bens essenciais. Nós não conseguimos viver sem um bem tão essencial que é a água em casa. E, portanto, esta não redundância significa identificar áreas, assim, bem, como estamos já muita gente e bem a trabalhar na parte alimentar, se calhar vamos reorientar os apoios para outras áreas, como por exemplo a questão energética, ou a questão da água, ou a questão das propinas da universidade. E, portanto, este trabalho feito à volta de uma mesa, em permanente diálogo, em concertação com todos estes agentes, é fundamental para que não exista, volto a dizer, não querendo repetir, redundâncias, e maximizar os recursos. Com os recursos que temos hoje em dia, chegar a um maior número de famílias. O doutor falava há pouco da importância que têm as juntas de freguesia na identificação destas situações. Vai introduzir alguma forma nova de trabalhar com as juntas exatamente para conseguir essa identificação e esse cruzamento que estávamos agora a falar? Esse trabalho entre as juntas de freguesia e a segurança social existe hoje em dia. Eventualmente terá que ser reforçado. E terá que ser feita, e já também estava a ser aqui injusto, porque existem já juntas de freguesias com programas como este de apoio
no pagamento, por exemplo, não digo da água, mas no relaxo, ou seja, eu deixo de pagar, a Câmara, nos termos da lei, muitas vezes é obrigada a cortar, mas também aqui, deixe-me dizer que é uma boa oportunidade para divulgar. Também na Câmara aprovamos já há algum tempo uma tarifa para famílias mais carenciadas, em que é possível, através de um requerimento dirigido à Câmara, apoiar até um determinado volume de água, quantidade de água, em que a Câmara oferece essa água às famílias mais carenciadas, e é um benefício poucas vezes utilizado porque as pessoas não têm conhecimento e, de acordo com a lei, é necessário ir lá pedir, não é conferido automaticamente, é só dado a pedido do interessado. Mas esse trabalho das juntas terá que ser sempre reforçado, e acima de tudo as juntas também farão parte deste Conselho de Ação Social da cidade do Funchal. Portanto, é fundamental que exista aqui esse trabalho em rede. Deixe-me dizer também uma outra questão que um ouvinte anteriormente referiu. Eu, antecipadamente, as pessoas já sabem já qual é a lista em que temos nesta área social a doutora Wanda França, que me acompanha nesta mesma lista. E, portanto, isto não é um trabalho unipessoal, não é um trabalho de uma só pessoa, é um trabalho de muita gente, de muitas boas vontades. Quis antecipadamente mostrar a lista porque não tive dificuldade nenhuma em fazer a lista, de me rodear dos melhores para o fazê-lo, ao contrário, muitas vezes, de outras organizações que estão tardiamente a apresentar listas. Fizemos-lo de uma forma muito transparente e rapidamente, porque queremos que as pessoas... Não há pessoas providenciais, não há seres especiais, há equipas de trabalho. E a equipa de trabalho que tenho, me orgulho muito, e aqui fazer a referência à doutora Wanda França, que é especificamente na equipa que lidera, a pessoa responsável por esta mesma área social. Doutor, temos mais um ouvinte, António Santos, bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, só gostaria de desejar as melhores felicidades ao Dr. Bruno e pronto, acho que o que gostaria de dizer é o seguinte: acho que o Dr. Bruno é das pessoas que mais conhece bem os problemas dos funchalenses. Primeiro, que foi vice-presidente. Segundo, que nós sabemos que ele fez um bom trabalho. À parte das guerrilhas, não tem nada a ver com o Dr. Bruno ser PSD ou ser... acho que, neste caso, prevalece realmente a pessoa em si. E acho que gostaria de deixar aqui é que o Dr. Bruno teve um bom instrutor que seria o pai e acho que ele, mais do que ninguém, é realmente a pessoa certa para continuar o trabalho o qual ele também já tinha começado, interrompido por causa de coisinhas, mas isso... Sr. António Santos, questão, peço desculpa a interrupção, mas questão para a área social ao Dr. Bruno, qual é que gostaria de colocar? É que estamos muito perto das 11. A questão da área social, acho que o Dr. Bruno já deu as suas ideias e, mais do que isso, pronto, acho que é a pessoa certa para o lugar certo. Pronto, bom dia e muito obrigado. Obrigado, Sr. António Santos. Não foi propriamente uma questão, o Dr. foi a sua experiência de vida e um pouco a sua experiência na Câmara. Permita-me só, nós estamos a 3 minutos das 11, voltar a uma questão levantada há pouco por uma ouvinte, a Dulce Freitas, que daria para estarmos aqui o resto da manhã a conversar, que tem a ver a defesa do Estado Social. O que é que uma autarquia pode fazer para continuar a defender o Estado Social numa altura em que as entidades que estão mais acima estão a cortar, estão a reduzir? É uma excelente pergunta. Em 3 minutos é um desafio fantástico que me fazem. Aqui em 3 minutos responder a uma questão como essa. Mas deixe-me dizer, primeiro, um agradecimento pelo telefonema simpático do Sr. António Santos, e agradecer-lhe pessoalmente. E dizer-lhe mais do que isso, deixe-me responder de uma forma política da minha parte. Como lhe disse, eu sou um verdadeiro social-democrata. E, portanto, as questões sociais estarão sempre, para mim, no cerne ou no centro da gestão da autarquia. As autarquias têm aqui um papel fundamental porque são formas descentralizadas do Estado, são entidades públicas mais próximas do cidadão, quer a Câmara e as juntas de freguesia, e que podem hoje em dia, acima de tudo, fazer um trabalho que é minorar os impactos que esta crise que estamos a viver tem junto às populações. Ou seja, nós não conseguimos resolver o problema diretamente. As questões são questões macroeconómicas, são questões financeiras, são questões de juros, de dívida soberana, são questões de política europeia, de políticas nacionais, políticas regionais também,
que as autarquias não têm sozinhas a possibilidade de inverter. Mas o que podemos fazer é dar uma ajuda às pessoas, a minorar, e acima de tudo, uma coisa que não falamos aqui hoje, porque é uma questão social, podemos desenvolver algum tipo de economia local que vem contribuir, o comércio, a construção civil, que vem permitir aqui algum emprego. E isso também é uma forma de resolver o problema. É não só dar o peixe, mas é dar a cana também, de forma que possamos ter mais pessoas dentro do sistema e não exclusão, como hoje em dia. Mas um compromisso final da minha parte, claramente, é as políticas sociais, nas variações sociais-democratas lideradas por mim, serão sempre, com todo o humanismo, uma prioridade e o centro da minha atenção. Dr. Bruno Pereira, estamos mesmo no final desta conversa. Obrigado por ter estado na Antena 1 a responder às minhas questões, mas sobretudo às questões dos ouvintes. Lembro que às quintas-feiras, neste horário, até a final de agosto, vamos ter aqui os candidatos à Câmara do Funchal, das várias forças políticas, para responderem às perguntas dos ouvintes. Vamos dividir estas conversas em áreas.